Você chegou na entrevista de emprego e chegou lá, era uma dinâmica de grupo e você não sabia como se comportar? É aquela dinâmica de constrói, monta, corre, grita, pula, dança, fala sobre você, fala sobre o seu concorrente, você fica doido e não sabe o que fazer. Calma, você não precisa se descontrolar. Se você não sabe o que você tem que fazer, qual que é o objetivo de uma dinâmica de grupo e acaba não conseguindo se sobressair, vem com a gente que eu tô aqui para te falar o que você precisa saber sobre uma dinâmica de grupo. Antes da gente começar, se você é novo ou nova nesse canal, aproveite para poder se inscrever e já dar aquele like no nosso vídeo, para você não perder excelentes conteúdos para ter alta performance na entrevista de emprego. Pessoal, eu tô aqui hoje para poder falar de um tema que eu adoro. Eu adoro aplicar essas dinâmicas, seja no processo seletivo, seja num curso, num treinamento. É uma ótima forma do recrutador poder estar avaliando comportamentos, reações, emoções e competências de uma forma mais dinâmica, né? Sem aquela chatice ou aquela formalidade de uma entrevista de emprego. E às vezes o candidato ele consegue se mostrar de uma forma muito mais real quando ele está diante de uma dinâmica de grupo do que simplesmente ali naquele pergunta e responde formal. Então, a primeira coisa que você deve entender é para que serve uma dinâmica de grupo. Como você já sabe, todo o processo seletivo, todas as etapas desse processo seletivo, ela serve para saber se você tem as competências necessárias para poder estar assumindo aquela vaga. Se você é o profissional que a empresa está precisando naquele momento. E a dinâmica de grupo não é diferente disso. Só que ela tem uma forma muito mais diferenciada de estar identificando essas questões, né? Ela consegue trazer aí situações reais ou lúdicas para identificar esses comportamentos e essas reações frente àquela experiência, frente àquela ação. Então, durante essas dinâmicas, além dela avaliar, né, todos esses comportamentos diante de determinada situação, ela vem também para poder estar avaliando se você tem aquelas competências, né, quais são suas competências diante da vaga proposta. E como é que eu vou identificar nessa dinâmica quais são as competências ou qual que é o objetivo que essa dinâmica tem? A primeira coisa que eu falo para você é foque na vaga, no cargo o qual você está pleiteando, né? Quais são as habilidades importantes para aquela vaga? Porque são essas habilidades que o recrutador vai tentar identificar durante uma dinâmica de grupo, não diferente de outras ferramentas utilizadas por ele durante o processo seletivo. Então, se você está aí pleiteando uma vaga de liderança, foque em habilidades de mostrar o seu lado aí de liderança. Se ele é uma dinâmica voltada para uma vaga de venda, mostre o seu potencial de persuasão, de comunicação, de ouvir, de entender as necessidades do cliente. Então, sempre você vai estar focado na vaga que você está pleiteando. Uma outra dica também que eu dou é para você dar atenção ao verbo que conduz à ação. Então, o recrutador ele vai falar, construa, planeja, desenvolva, corra, grite, dance. E você vai falar, não, Andressa, mas ele tá mandando eu correr, eu vou correr durante o meu trabalho? Não, mas aquele correr ali, ele tem um porquê. E aí, por que eu tô falando para você focar nesse verbo? Porque é o que você tem que executar e fazer de melhor naquela hora, tá? E o objetivo, a gente vai entender daqui a pouco o porquê que ele pede, às vezes, para você correr, gritar, o que ele quer identificar com essas coisas. Mas foque no verbo que direciona a ação. Então, se ele quer que você corre, corre. Não fica ali parado achando que aquilo tudo é uma loucura. Se ele quer que você dance. Se ele quer que você grite, grite. Se ele está pedindo para você planejar, faça um bom planejamento. Se ele está pedindo para você construir, faça uma boa construção do que ele está pedindo. Não acho que aquilo ali é simplesmente uma brincadeira, que aquilo tem um objetivo e você vai entender esses objetivos que nós vamos trazer agora para você. 3 dinâmicas que são muito usadas durante o processo seletivo. Qual o objetivo de cada uma delas e o que você deve fazer para poder estar se destacando nessas dinâmicas. Então, a primeira dinâmica que eu venho trazer para você é a dinâmica de liderança.
ou também de trabalho em equipe. Essas dinâmicas elas são muito parecidas, tá? Normalmente elas são direcionadas para cargos de liderança, né, de gestão, de gerência, ou cargos que, embora não sejam um cargo de gestão, necessite dessa habilidade de liderar. Como que normalmente são feitas essas dinâmicas? Normalmente o recrutador monta alguns grupos de 4, 5 ou 6 pessoas e orienta normalmente a montar, construir ou desenvolver alguma coisa. Normalmente essas dinâmicas elas envolvem análise, planejamento e execução. E durante todas essas etapas você vai ser avaliado se você realmente tem as habilidades de um líder. E é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Nem sempre perfil de liderança envolve quem manda mais, tá? Uma vez eu fiz uma dinâmica numa empresa para um cargo de gerência. Em um dos grupos, tinham 2 pessoas que elas batiam muito de frente, sempre uma tentando impor sobre a outra a sua opinião ou a sua decisão. Isso não quer dizer liderar, tá? Isso quer dizer autoritarismo e em algumas culturas organizacionais, esse tipo de ação não é bem-vindo e não é bem vista. Porque normalmente pessoas muito autoritárias, que às vezes gostam de impor muito, né, a sua opinião ou a sua decisão sobre seus liderados, ou que de alguma forma são muito autoritárias, acabam trazendo conflitos internos muito grandes para a equipe. Então, cuidado que nem sempre aquele mandão do grupo é realmente o líder do grupo. Então, durante essa dinâmica, o que é avaliado? Quais são as habilidades importantes para um líder? Primeira coisa é a habilidade de ouvir, a habilidade de se comunicar, a habilidade de se direcionar, a habilidade de gestão de tempo, de gestão de equipe, de raciocínio lógico, de gestão de projeto, de planejamento estratégico. Então tem aí gestão de conflitos, né? Então tem aí várias habilidades que são importantes para esse tipo de cargo, né? E que vão ser avaliados durante a dinâmica de grupo. Qual é a sugestão que eu dou para você que está fazendo essa dinâmica? Seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa dinâmica, tá? Saiba escutar com respeito à opinião também dos seus concorrentes e, principalmente, dê sugestões construtivas, tá? Então tem muita gente que fica às vezes ali mais parado, na retaguarda, simplesmente executando as atividades, mas se você está pleiteando uma vaga de liderança, dar sugestões estratégicas e fazer análises importantes vai ser um grande diferencial para você nessa dinâmica. Então seja uma pessoa que, embora respeite as opiniões dos seus concorrentes, dê sugestões, fale sua opinião, tá? Olhe, tenha um olhar estratégico de todo o planejamento e mostre que você está empenhado naquilo. Às vezes a dinâmica pode parecer uma dinâmica de brincadeira. Eu já vi dinâmicas de algumas empresas com Lego, construir com cartolina, e às vezes a pessoa não dá a devida importância por achar aquilo muito besta, sem saber que por trás daquela dinâmica é uma forma muito diferenciada de avaliar as reações e os comportamentos diante de situações reais que acontecem dentro das empresas. Então, mostre o seu perfil líder durante essa dinâmica, seja uma pessoa comunicativa. E uma coisa também muito importante, tá? Que eu já avaliei muito durante essas entrevistas, essas dinâmicas. A maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com o tempo. Tá? Muitas vezes o recrutador ele dá tempo para você analisar o material, para você planejar e para você executar. Passa esse tempo e muitas pessoas não conseguem concluir, tá? Não conseguem entregar o resultado esperado. Então é um detalhe também que às vezes passa despercebido, mas que é muito importante. Porque se, por exemplo, o seu cliente está esperando algo num determinado tempo e você não conseguir entregar, ele vai sair frustrado. Então, para a empresa é importante que durante a execução do seu projeto, do seu trabalho, você faça essa gestão de tempo também. Então, gestão de tempo, gestão de conflitos internos, seja na divergência de opinião, ou seja num problema que não foi visualizado durante a fase de planejamento. Então, você tem que saber contornar essa situação. Então, quando você mostra essas habilidades, você está mostrando habilidades de um líder e com certeza você é uma pessoa que vai conseguir se destacar nessa dinâmica de grupo. Uma outra dinâmica que eu venho trazer para você é a dinâmica quebra-gelo, né? O nome já diz, é uma dinâmica que
quebra realmente o gelo, que tira ali, às vezes, aquele momento monótono para uma coisa bem dinâmica, bem extrovertida. E aí, normalmente, durante essas dinâmicas, são usadas jogos, né, materiais lúdicos, ou talvez aquelas famosas dinâmicas que você tem que gritar, correr, pular. Eu já vi numa empresa, num processo seletivo, pessoas que estavam fazendo aeróbica, e aí você fala, gente, pra que tudo isso? Normalmente, essas dinâmicas de quebra-gelo, ela pode ter uma finalidade tanto na organização, tá, quanto no processo seletivo, de formar relações, né, de introduzir pessoas numa equipe, né, de fazer com que aquela equipe seja mais coesa. Durante o processo seletivo, ela tem uma outra finalidade. Na maioria das vezes, ela vem para poder estar destacando competências em você para uma vaga em específico, ou até mesmo tá avaliando a sua habilidade de trabalho em equipe, né? Como a gente falou, um dos objetivos é introduzir as pessoas a uma equipe, né? Facilitar um relacionamento. Então isso daí já te dá uma super dica do que esse tipo de dinâmica pode querer durante um processo seletivo. Então, uma delas é avaliar a sua capacidade de relacionamento interpessoal, né? Se for, por exemplo, um jogo ali mais divertido, mais dinâmica, e também de trabalho em equipe. Tem aquelas, né? Visualize que você está num lago, quem você traz e por aí vai. Esse tipo de dinâmica tem também a capacidade de você, de analisar se o candidato é um candidato que visualiza o trabalho em equipe e também de facilidade de relacionamento interpessoal. Outras competências, né, outras habilidades que podem ser avaliadas durante esse tipo de dinâmica são habilidades para cargos específicos, que envolvem criatividade, extroversão, comunicação, ousadia, autenticidade. Cargos esses que podem estar ligados a vendas, a marketing, telemarketing, artes, publicidade. Então, esse tipo de dinâmica ela pode estar muito direcionada para esse tipo de área, porque é onde você quer avaliar pessoas que são mais extrovertidas, criativas, autênticas. Não que outros cargos não necessitem, tá? Mas esses cargos, por trabalhar às vezes com arte ou com algo que precisa chamar a atenção do cliente, então é uma forma de estar avaliando se ele tem essas competências. E a terceira e última, né, dinâmica que eu gostaria de trazer hoje para vocês é uma das dinâmicas mais usadas durante o processo seletivo, que é a dinâmica de apresentação. Essa dinâmica ela pode ser de várias formas, né, de formas assim variadas, algumas que envolvem artes, outras que você simplesmente fala, outra que às vezes você troca informações com outro candidato, né, e você se apresenta no lugar dele e vice-versa. Teve uma outra muito interessante que eu fiz uma vez, que é a dinâmica do barbante, que você se apresenta, vai passando o barbante, aquela pessoa se apresenta, vai passando o barbante, até todo mundo se apresentar. Aquele barbante forma uma teia e para desfazer aquela teia, o último que se apresentou vai se apresentar o que o candidato anterior falou e aí esse candidato que o candidato anterior falou até desfazer a teia. O que a gente observa durante essas dinâmicas? Primeiro, a habilidade de comunicação e de você falar de si mesmo, né? E aí vem a questão aí do autoconhecimento, da autoanálise. E é claro que existem informações que são importantes você trazer para essa apresentação, né, que estão voltadas aí para o objetivo da vaga, nós já falamos um pouco sobre isso, que não são só seus dados pessoais, mas também as competências importantes que você tem, como formação, cursos complementares, experiências profissionais e habilidades importantes para você poder estar suprindo aquela vaga. Então, essa avaliação, ela é feita também no seu poder de autoanálise, ali, de autoconhecimento, de comunicação. Uma outra habilidade também, e que aí na dinâmica do barbante você já consegue visualizar, que falta na maioria dos candidatos, é a habilidade de escutar o outro. E não só na dinâmica do barbante, você percebe que depois que o candidato ele se apresenta, ele perde o interesse nas demais apresentações, né? Enquanto ele não se apresenta, ele está ali prestando atenção até para ele saber o que ele pode falar. Depois que ele falou, ele simplesmente
não presta atenção no que o seu concorrente está falando. E na dinâmica do barbante a gente consegue identificar isso, porque quando ele tem que falar do outro candidato, muitas vezes ele não tem ideia do que ele falou, ele não sabe nem o nome ou a idade. Então isso mostra que ele não estava prestando atenção, que ele não deu importância para o outro candidato, ele só deu importância para a apresentação dele. Então essa habilidade de escutar e de prestar atenção no outro, né, de identificar até mesmo os pontos fortes e os pontos fracos ali do seu concorrente, também são habilidades que são muito importantes nessa dinâmica de apresentação. Então aí a gente tem algumas dicas para você durante essa dinâmica. Fale de uma forma espontânea, né? Seja bem comunicativo, mostre os seus maiores pontos fortes, venda o seu peixe, aprenda aí também a importância do marketing pessoal, porque isso vai ser importante para que você seja visualizado como um bom candidato. Preste atenção, né, no seu concorrente e mostre que você é uma pessoa que tem poder de análise, de autoconhecimento e de atenção, né, de respeito pelo seu concorrente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá? Como Andresa Gomes Treinamentos, para você não perder os conteúdos super importantes e ter alta performance durante a entrevista de emprego.